Elo, meu Superman, que mal lhe vai, que mal lhe vem. Agora 5h43, você ouve aí a música Elo, que dá nome ao novo CD do trio baiano fluminense Moinho. O grupo se apresenta nesta sexta, sábado e domingo na Caixa Cultural Salvador. São 3 dias, mais 5 apresentações. A maratona deles vai ser um pouco cheia. O grupo se apresenta então aqui em Salvador e nós estamos com duas partes aí dessa hélice, né, que é o Moinho. Estamos aqui conversando com a percussionista Lan e o guitarrista Tony Costa. Muito bem-vindos ao Frequência Baiana, tudo bem? Boa tarde. Bahia. É um prazer estar aqui na Bahia, em Salvador, na rádio aqui. Prazer é todo nosso. Então, nesse disco, né, como a Maria Lorena estava comentando, né, a gente tem uma música título que é Elo e que me parece que é muito representativa até do que vocês queriam passar, assim, do que é a banda, né, que já tem um tempinho que não toca em Salvador, não é isso não? A gente tocou no carnaval, como o Tony estava lembrando aqui, a gente fez o carnaval, sempre a gente dá um jeito de passar pelo menos no carnaval. Mas a gente lançou o disco ano passado e a gente estava louco para trazer o disco, o show de lançamento do disco, as canções novas e tudo. E aí agora, finalmente, a gente conseguiu chegar aqui no verão e vai ter 5 apresentações, como você falou, uma agenda intensa, mas pelo menos o teatro é pequeno, então a gente vai fazer 2 sessões para poder caber todo mundo. E tem essa vantagem de ficar um pouco mais... Sempre tem ganhos e perdas, né? É pequeno, mas fica mais próximo, mais aconchegante. É muito gostoso isso, fica mais perto do público, é mais intimista, é bom. Esse álbum que é mais autoral, né? Tem composições de Tony, Lanlan, parceria de Carlinhos Brown, né? É isso. Bom, basicamente o disco é autoral, das 9 músicas. Acho que só tem uma que não é de nenhum de vocês. Só tem uma né? música que não é nossa, que é do nosso amigo o paraibano, o Tadeu Matias. Tadeu Matias, que é Morrendo de Saudade, e as outras canções todas minhas do Tony. E dentro delas tem uma que é parceria de Carlinhos Brown. Com 2, né? Tem o Tupira também, que é uma homenagem aos ritmos, também a mistura dos ritmos. Vento caribenho, né? É o Vento Caribenho, é uma música minha do Tony. É o Tupira e o Elo. E o Elo, que é o Deus do Vento, né? Que é uma música que, na realidade, a letra, né, fala inspirada nessa coisa do vento, da energia eólica, que por acaso, não sei por acaso, no Brasil está tão em voga essa coisa da energia, e a gente pensou nessa coisa da energia limpa, dessa coisa que o Brasil tem tanto vento, tanto sol, né? E a letra fala muito disso, né? E ela é bem representativa do momento atual e é um reggae, assim, bem gostoso. Carlinhos Brown, que além de participar de 2 canções, também assina, faz um depoimento para vocês no próprio álbum, né? O Brown conhece, ele tem uma história muito bacana com nós 3 em épocas diferentes, em momentos diferentes da vida da gente, de carreira. Ele trabalhou muito com o Tony, era parceiro do Tony. Eu fui meu padrinho, assim, eu conheci Brown quando eu tinha 14 anos, eu vi ele tocando e acho que foi o que mais me impulsionou. Eu já tocava violão, mas acho que eu entrei para os ritmos, para percussão, para bateria, através do Brau. Toquei na primeira formação da banda dele. E com a Emanuele também, por ser daqui da Bahia, cantora do Eva. Então, acho que ele tinha uma intimidade muito forte com a gente. Então, ele, além da gente ter feito essas canções com ele, ele participou de uns shows com a gente lá no Rio, na Lapa. E o texto do disco, ele fala sobre a gente, na ótica dele, bem poético, assim, bem legal. É como ele olha o moinho, bacana o texto. Até esse projeto com o nome de Gira Moinho tem muito a ver também com o que o Tony falou, da energia, do vento, das 3 hélices, né? Nós 3 que movemos e o moinho é movido isso. Há 3 amigos, a gente se diverte muito junto até hoje, 10 anos de moinho. A gente começou bem por acaso fazendo shows, levando umas canções, uns sambas da Bahia, da velha guarda, do Riachão, do Caíme, do Batatinha, para tocar na Lapa Carioca, que estava naquele momento de efervescência cultural. De revitalização, né? Revitalização. E aí, a gente comemorando esses 10 anos e tem tudo a ver, tanto no conceito do disco, quanto também na história da gente, que é o que faz mover mesmo, quando a gente se junta os 3, que tem 3 vidas diferentes. A Manu hoje está lá gravando a novela Malhação, amanhã ela chega para fazer o show. O Tony também, que tem o trabalho dele, eu também. Então, assim, quando a gente se junta, essas 3 hélices girando e com a brisa
da Bahia, do Rio de Janeiro. As coisas andam, né? Acho que é Elis que falava isso, né? Que palco é que nem cama, você só divide com quem ama. Pelo menos eu faço questão de ser assim. Não, e uma coisa que você falou também de ser um lugar pequeno, um teatro, proporciona a gente fazer uma música assim, não sei, eu como músico, eu gosto quando você está perto do público, a pessoa escuta uma frase que você faz, sabe? É uma coisa mais detalhista, eu acho, para Salvador. Talvez, eu não lembro, fora o Teatro Castro Alves, que a gente toca, mas o público fica bem mais longe, né? Eu não me lembro assim, de ter tocado num lugar pequeno aqui em Salvador. Eu sempre toco em lugar grande para muita gente, né? Eu gosto muito da Caixa, assim, porque você tem essa possibilidade de fazer show de temporada e os artistas terem uma relação também com a cidade, poder viver um pouquinho, respirar um pouquinho pela hora. Isso é genial. E na música isso cada vez é mais difícil, porque os shows nunca são em teatro, né? Então a gente nunca está em temporada como os artistas que fazem espetáculo teatral, né? E tem que chegar cedo para trocar o ingresso, comprar o ingresso. Tem que chegar cedo, o ingresso é muito barato. Esgota rapidinho. Né? 7 que horas? 9 da manhã, tem que começar a partir de amanhã, já tá 9 da manhã, A bilheteria Minha família abre, toda, né? já está se movimentando também para amanhã comprar ingresso cedo. A gente continua o papo aqui com o Lanlan e com o Tony Costa, eles que junto com a Emanuele Araújo fazem o Moinho, que vai se apresentar, tem 5 shows em 3 dias aqui na Caixa Cultural, 5h49. Band News FM, Frequência Baiana. Vento sai de Cuba, passa em Porto Rico, vai bater em Salvador. Vem da Nicarágua. Estamos ouvindo aí Vento Caribenho, uma das faixas do disco Eulo, mais novo, lançado pela banda Moinho, formada por Emanuele Araújo, Tony Costa e Lanlan. Tony Costa e Lanlan estão aqui no estúdio da Band News FM para falar um pouquinho sobre os 5 shows marcados para a Caixa Cultural aqui em Salvador, entre sexta e domingo. Qual a história de Vento Caribenho, pessoal? Que é a composição dos dois aqui, né, presente. Lanlan tava falando ali que era a preferida dela. É a minha preferida do disco. Tem isso tudo que a gente falou, essa marisia, é solar, tem essa história do vento passando e também pelas influências da gente, né? Que tem uma coisa muito do samba latino, né? O Tony já traz isso muito também nas guitarras. Porque a gente ouviu aqui só o comecinho, a introdução, estamos pegando um pouquinho, né? É uma música assim, ela é meio cubanita, assim, uma coisa que eu trago comigo. E eu mandei para Lanlan e assim, já com balbuciando algumas frases, aí ela arrematou, fez essa letra bacana, que fala assim, que o vento, né? O vento sai de Cuba, passa em Martinica, vai passar em Salvador, falando desse... Vem da Nicarágua, arruma Martinica, reggae na Jamaica. Falando do trajeto da música que sai de Cuba, né? Que influencia todos nós no Brasil, América Latina toda, América Caribenha, né? E acho, é uma das também preferidas minhas por esse aspecto, assim, porque eu sou muito ligado em música caribenha, música cubana, e foi maior barato quando eu fiz assim essa onda e dei pra ela veio com essa letra boa. Aí eu fiz um jeito também dela passar por Copacabana, tem uma parte que a gente vai para a parte especial da música que fala de Copacabana, e tem essa sonoridade que a gente tem muito no Moinho, assim, dessa coisa latina, do samba da Bahia, samba do Rio de Janeiro, mas com essa pegada latina também, de Cuba, de salsa. No começo, acho que vocês eram muito conhecidos como uma banda de samba, só que me parece que gradualmente, especialmente nesse disco, assim, tem muita coisa diferente, né? Acho que o Moinho sempre foi, se fosse falar de um gênero assim pro Moinho, eu colocaria numa categoria pop, porque a gente mistura mesmo todos esses elementos, até os samba, os mais tradicionais da Lapa, que fazem aquele samba tradicional com aquela... com os instrumentos do samba tradicional, violão de 7 cordas, as bandas que tem, casuarina, então tratam mais como uma forma bem tradicional, e a gente não, desde o início a gente começou a fazer shows com o Moinho, com a percussão, bateria, guitarra. Então, até o Gilberto Gil foi assistir a gente uma vez na Lapa, ele falou, porra, é um samba na pressão, porque é com guitarra, é com power trio e percussão. Essa então... foi a primeira
descrição do moinho que eu vi, que foi do Gil quando ele foi ver a gente, né? Que disse que o moinho é um samba na pressão, né? Aí vem disso que você falou, que era uma banda que a gente tocava muito samba. O samba é o ritmo que a gente começou a trabalhar mais, mas era sempre com a nossa cara, com muita pressão, bateria, baixo e guitarra, um power trio com percussão. Que foge bem dos puristas dos mais que tocam, dos padrões samba, do né? samba que tradicional, né? Mas como todos nós temos uma estrada razoável na música brasileira, então o samba está dentro da gente, naturalmente, né? Então não dá pra gente passear assim. É o tempero e a pimenta que não falta nos discos do Moinho. Lana estava falando no primeiro bloco da gente aqui sobre a carreira de vocês. Cada um tem uma carreira paralela na música, Emanuele como atriz ainda, né? Como é que vocês conciliam? Como é que dá para encaixar as agendas de vocês? A gente sempre se encontra e acho que isso também faz revitalizar, faz o casamento, né? Porque isso é um casamento, nós três, há 10 anos. Eu acho que, além da gente trazer muita influência, a gente experimenta muitas coisas também nas nossas vidas paralelas, né? O Tony, eu, a Manu, com teatro, com cinema. Eu fiz agora a direção do musical da Cássia Eller. E foi uma outra experiência que eu também trago para dentro do Moinho, que é de fazer os arranjos, de pensar na música com dramaturgia de outra maneira. E fiz um disco, o Tony fez um disco também. Eu acho que tudo isso, a Manu está preparando o primeiro disco, o primeiro álbum solo dela. Eu acho que quando a gente se encontra é sempre gostoso, é uma farra, e eu acho que isso renova também. Imagino que tem coisas assim que vocês às vezes vão fazer e dizem, não, isso aqui é moinho, isso aqui não Exatamente, sou eu. quando a gente compõe, o Tony compõe pro disco dele, eu fiz as canções pro meu disco, segundo álbum solo, Agora o Me, e são canções que não é assim, essa canção é pro moinho, a gente pensa como uma terceira pessoa, como uma coisa que é a sonoridade do moinho, que é o encontro dessas três pessoas com vidas distintas e com histórias também diferentes na música. Pois é, e a banda, a gente tem uma coisa assim que é um pouco diferente, porque a gente pouco ensaia. Desde da nossa criação, quando a gente criou, a gente monta o repertório quase na passada de som, de tão relaxado que é a coisa, sabe? É lógico que quando a gente vai pro estúdio gravar o disco e tal, a gente tem um apuramento maior, mas assim... a música está entre a gente, nós somos três músicos muito experientes, então aquilo ali deu aquela liga, a gente sabe, como a Lana falou, quando a gente está junto é um moinho. Quando cada um está separado, cada um tem sua individualidade bacana. Será que a fórmula do casamento dá certo? A fórmula do casamento perfeito, um trisal, né? A gente conversou aqui com o guitarrista Tony Costa e a percussionista Lanlan, que junto a Emanuele Araújo formam um moinho. O moinho se apresenta desta sexta a domingo, são 5 apresentações na Caixa Cultural. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Obrigado a vocês convidarem a gente aqui na Band e estamos aí sempre. Quem quiser mais saber do disco também, tem uma capa super interessante que a gente se vestiu de vários personagens, que acho que isso também é um pouco da história Lembrou do Moinho. Sgt. Peppers aquele. Pois e foi isso, uma homenagem também. Uma homenagem também a essas lindas capas dos álbuns, dos discos antigos, o Sgt. Peppers e que se caracterizaram, uma vira Frida, outra eu tive meu momento Marilyn, Manu virou Frida, Chaplin, o Tony Cangaceiro, o Tony Kiss, então é bem bacana, quem quiser ver depois. Eu só queria convidar o pessoal aqui de Salvador, galera, tô com saudade daqui, a gente não toca aqui há muito tempo. Então eu espero vocês todos lá na Caixa Cultural esse fim de semana, que o som vai rolar, hein? Carnaval vocês passam aqui? Espero que sim, a gente tem coisas no Rio para fazer e estamos aqui quase fechando coisas aqui também. Esperamos convite também para aparecer, sempre a gente vem fazer uma visita aqui no Carnaval e é sempre legal. E vou deixar o site da gente, que é o Moinho Oficial, www.moinhooficial.com.br, e o Instagram Moinho Oficial, que aí lá tem as novidades e as fotos do disco. Agora 6 horas 13 minutos. Obrigado a Lanlan e ao Tony Costa pela participação e bom show. Obrigado. Obrigado, Frequência Baiana. 6 horas 13 minutos na capital baiana.